Giro Cidade. Oferecimento. Fiat Gima facilita. Você quer, você leva. Rondomotos, garantia absoluta. Farnet, agora com fibra óptica. Terno e Cia, porque vestir-se bem é essencial. Comercial Pérola, tradição em vender barato. Farmácia Preço Baixo, aqui tem preço baixo de verdade. Está no ar, Giro Cidade. Olá, Ariquemes! O programa Giro Cidade está entrando no ar. Convido você a ficar ligado aqui conosco no canal 11 e 11.1, também com transmissão ao vivo pelos nossos canais Facebook e YouTube, e também agora no nosso portal de conteúdos globalnewstv.com.br. Todo o nosso conteúdo é postado lá todos os dias para melhor informar você que gosta de uma boa notícia, notícia inteligente e notícia de qualidade. É só acessar globalnewstv.com.br. Vamos começar o programa de hoje com o nosso quadro Momento Terapia. Na edição desta semana, o psicólogo Rafael Ribeiro trouxe uma convidada muito especial. Momento Terapia com Rafael Ribeiro. Oferecimento Elaborar, coach e assessoria. Olá, Ariquemes e região, seja bem-vindo ao nosso quadro Momento Terapia dessa semana. O meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou psicólogo e estou acompanhado de outra psicóloga, Fernanda Calmon. A Fernanda Calmon é especialista em neuropsicologia, dá aula em faculdade e atende crianças com TDAH. É o nosso tema de hoje. Você tem TDAH? Conhece alguém que tem? Vamos esclarecer todas as dúvidas. Seja bem-vinda, Fernanda, ao nosso quadro. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, público. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o TDAH, que é uma temática muito importante para a gente falar, e agradeço ao Rafael pelo convite, por dar abertura a essa temática. É verdade, porque, Fernanda, quando a gente fala de TDAH, muitas pessoas acham que tem diagnóstico filho, né? O que é o TDAH? O TDAH é um transtorno relacionado à desatenção e à hiperatividade, tá? É um transtorno que a gente coloca que ele é dimensional. Existem transtornos desenvolvidos a categorias, tipo câncer, que você tem ou não tem, e transtornos que são dimensionais. Ou seja, desatenção é algo que é frequente. Na maioria das pessoas nós temos momentos de desatenção, nós temos períodos de maior desatenção e períodos de maior atenção. Só que, por ser dimensional, envolve que ele precisa ter um espectro muito maior de desatenção e hiperatividade. Certo. Então vamos pensar aqui, quais são as características, para o pessoal de casa que se identifica ou não, quais são as principais características do TDAH? Olha, o DSM, que é o DSM-5, que vai falar e nos trazer características que nos auxiliam a fechar um diagnóstico, ele coloca 18 critérios, né? Mas eu vou citar alguns que são mais comuns, né? Na desatenção, existe a dificuldade em ter atenção a detalhes, ou seja, eles acabam errando contas porque esqueceram um número, esqueceram uma vírgula, passam uma tarefa porque não tiveram atenção àquele detalhe, pulam folhas, pulam exercícios. Tem a dificuldade em manter a atenção por um tempo. Em atividades mesmo prazerosas, eles acabam se dispersando, né? Então eles vão e voltam, tá? Eles têm dificuldade em ouvir. Então, eles, mesmo numa conversa, né, por exemplo, entre eu e você, quem tem TDAH, de repente, ele responde uma outra coisa porque ele não prestou atenção. Como se o pensamento dele tivesse a 1000 por hora? Isso, o pensamento está em outros lugares. Ele ouviu uma parte e vai para outra parte, depois volta, né? Ou seja, imagine isso numa sala de aula, no trabalho, tá? Eles têm dificuldade em começar e terminar, tá? Então, às vezes, eles têm, são chamados, às vezes, de fogo de palha, porque eles têm 1000 ideias,
mas aí eles começam, de repente, perde o interesse, a atenção vai para outra coisa e aí não termina. Fernanda, você falando assim, parece que todas as crianças têm TDAH, né? E não é bem assim, né? É importante a gente identificar realmente e ter avaliações, né? Para que a pessoa possa saber se tem ou não. Toda pessoa que tem TDAH é igual? Toda criança é igual com TDAH? Não. Então, assim, você até falou assim, parece que todo mundo tem. Por isso que eu coloquei que ele é dimensional, porque nós temos dimensões de uma desatenção, né? Mas apenas 5% da população, das crianças e adolescentes, isso em ordem mundial, elas realmente têm TDAH. E apenas 2,5% dos adultos têm TDAH, tá? E aí, quando eu ia falar assim, por exemplo, eu falei da desatenção e ainda temos a impulsividade. Porque a impulsividade são crianças que falam alto, né? Elas às vezes recebem, não só falam alto, mas falam demais. Algumas, elas chegam a receber castigo porque elas não param de falar, então elas são impulsivas, tá? Elas não conseguem esperar aquele momento. Se está numa fila, elas querem passar. Elas têm uma energia, pulam para lá, sobem em coisas, aquelas crianças que você vai para um aniversário, de repente ela está subindo na mesa, subindo na árvore, pulando o muro. Então, existe uma dimensão muito maior que leva a um prejuízo comportamental e muitas vezes acadêmico e na idade adulta a um prejuízo profissional. Eu entendo, Fernanda. Existem tipos de TDAH? Sim, assim. Você pode explicar pra gente? Até o DSM-4 classificava-se em 3 tipos, né? E colocavam-se predominantemente desatento, predominantemente impulsivo ou do tipo combinado. O DSM-5, que foi realizado várias pesquisas e houve essa publicação em 2014, ele já coloca não de predominantemente, mas naquele momento talvez ele seja mais desatento ou mais impulsivo, porque os adultos com TDAH, eles são menos impulsivos, né? Então eles não pulam, não sobem nas coisas, né? Mas eles sentem uma inquietação muito grande por dentro. O TDAH começa por que idade? Que idade que a mãe e o pai que está nos assistindo pode identificar pelo menos essas características aí? A partir de que idade a criança? Considera-se que seja mais fácil, melhor você fechar um diagnóstico a partir dos 7 anos. Apesar de que o TDAH, ele apresenta características desde o nascimento, né? Mas como ele está em fase escolar e as crianças elas são mais ativas no geral, você pode considerar que tenha fatores de risco, mas é muito complicado você fechar um diagnóstico de TDAH numa criança de 5 anos, tá? Porque o ambiente exige menos, o ambiente exige menos atenção. As professoras também, elas têm condições de darem atenção mais individualizadas, tá? Mas precisa ter sintomas antes dos 12 anos, ou seja, aquele que começa a ter sintomas na adolescência e não apresentava antes, já é um dos critérios de exclusão para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ah, ok. Eu ia até falar sobre isso. Tem uma pergunta da nossa telespectadora lá do BNH. Ela diz justamente isso, Fernanda. Olha, o meu filho, ele era muito quieto na infância, mas hoje ele tem 10 anos e ele está impossível e ele não para quieto. Ele tem TDAH? Olha, eu não posso dizer se ele tem ou não tem sem conhecê-lo. Porém, né, o que a gente pode falar é que o TDAH teria características desde o nascimento, tá? Então, são aqueles bebês mais agitados, com dificuldades, né, na hora de dormir, dormem menos. E uma outra coisa, Rafael, que o TDAH ele tem uma característica genética muito forte. Então, se nós temos uma criança ou um adolescente TDAH, considera-se que ou o pai ou a mãe também tenham.
Fernanda, olha só que interessante que você falou. Quando a gente fala de pai e mãe, a gente está sempre falando também da fase escolar do filho, que é onde dá mais trabalho, e as pessoas mandam muita pergunta pra gente sobre isso, né? Como que eu vou lidar com isso na escola? E as crianças que têm TDAH? Quais são os prejuízos na escola para essas crianças? Os prejuízos são grandes, tá? Mas às vezes, Rafael, às vezes são crianças com outros transtornos e que são diagnosticadas como TDAH. Como eu disse, apenas 5% da população mundial das crianças tem realmente TDAH. Mas a criança que tem TDAH, ela tem um prejuízo, às vezes, em relação ao comportamento, devido à impulsividade, aí elas são chamadas a atenção, elas têm mais dificuldade na socialização, porque elas não esperam, elas falam muito, as outras crianças rejeitam, tá? Porque ele não é o líder da sala, ele é excluído, né? Porque ele não consegue perceber. Eu costumo dizer que eles não têm desconfiômetro. Sabe aquela criança que fala, que ele vai lá, ele escuta uma coisa e ele conta para os outros assim, conta dos pais e os pais ficam com vergonha. Ai, não era para ter falado, porque eles não têm o desconfiômetro. E o prejuízo escolar acontece porque como eles não prestam atenção, eles têm muita dificuldade em ter atenção, eles não conseguem ler um texto sem ficar levantando o tempo todo, eles não conseguem, às vezes, fazer um cálculo matemático, porque ou um problema matemático, a hora que eles chegam ao final, eles não se lembram mais o que aconteceu, o que estava escrito no começo, e aí leva um prejuízo, mesmo tendo uma inteligência normal. Tá? E vamos falar, Dani, porque a gente está falando das características que pode prejudicar, né? Quais as características boas hoje de uma criança com TDAH? Porque a gente sabe que o TDAH nem sempre é uma pessoa desfocada, né? Que não é bem assim. Vamos explicar para eles, Fernanda? Olha, como ele tem muito prejuízo, a gente não considera que tenha, assim, uma qualidade, olha, TDAH, ele é mais rápido, né, melhor, porque ele perde muito fácil, tá? Às vezes a gente escuta história assim, fulano era TDAH, foi um grande ícone de algum jogo, alguma coisa, mas a gente tem um fator genético e tem um fator de o quanto que ele foi estimulado, tá? Porque o TDAH em si, ele leva a prejuízo, principalmente se ele não faz um acompanhamento psicoterápico, não faz um acompanhamento com o neurologista, não tem os outros recursos. Quando você tem toda essa base, esse auxílio, o TDAH, ele diminui muito os prejuízos e aí ele consegue utilizar os potenciais dele. Ok, Fernanda, tem adulto que tem TDAH avançado? Tipo assim, aquela pessoa que o TDAH já está incomodando, a pessoa acha que é só ansiedade, mas já está incomodando? Sim, porque o que acontece com o adulto, Rafael, é assim, no consultório, muitas vezes a gente fecha o diagnóstico sobre o TDAH, né, que realmente essa criança tem, e às vezes os pais começam a olhar, mas isso é possível que eu tenha? Aí, sim, é possível. E muitas vezes eles passaram a vida inteira com dificuldades na escola, com dificuldades, às vezes não conseguiram completar a faculdade, terminar a faculdade devido à desatenção. São pessoas, às vezes, que conseguiram superar, serem bem-sucedidas, mas não pensavam que poderiam ter algo a mais. Então, às vezes vêm adultos procurando diagnósticos sem ter um filho, no caso. Olha aí que interessante, gente. Mas é mais difícil eles procurarem, porque há umas décadas não se pensava nesse diagnóstico. As crianças que eram hiperativas, que tinham TDAH, eles eram considerados apenas desobedientes. E aí muitas vezes desistiram de estudar porque eram taxadas mesmo. Gente, que tema interessantíssimo. Olha só, Fernanda, eu quero agora nós vamos responder uma pergunta de uma telespectadora que mandou pelo WhatsApp. Muito obrigado para você, tá? Olha só, ela é do setor 3, ela tá perguntando o seguinte: dislexia é diferente de TDAH? É a mesma coisa? Qual é a diferença? Dislexia, ele envolve o distúrbio na leitura, tá? Na aquisição da leitura. Então, a criança com dislexia, ela tem dificuldade em transformar o fonema, que é aquilo que nós ouvimos, em grafema na escrita.
E esse processo de aprendizagem que a gente passa normalmente, né, ba, e aí associa o fonema com a letra, tá? Com o grafema. E o TDAH é desatenção. Porém, assim, existe TDAH com a comorbidade, com a junção da dislexia, ou seja, além da desatenção e a hiperatividade, ele também pode ter um déficit na aquisição da leitura, como também existe só o disléxico, mas que ele tem dificuldades, né, na leitura e passa por desatenção. Então, existem os dois juntos e existe o separado, mas que também leva um prejuízo na atenção, mas não é tão intenso, porque ele vai ter um prejuízo na atenção na leitura, não em todo o ambiente. E como que o pai e a mãe que está nos assistindo pode saber? Porque a gente sabe que não é tão simples assim, como você disse, é muito complexo. Como que eles podem saber se o filho tem TDAH? O que eles podem fazer para ajudar o filho? Olha, Rafael, é preciso fazer uma avaliação com um profissional que conheça muito bem do assunto, porque o TDAH, ele não tem exame de imagem, não tem exame de sangue, não é um exame que você vai lá e tem um resultado pronto, tá? Precisa ser alguém que conheça sobre o assunto, né? Precisa passar por um neurologista, um psiquiatra infantil, por um psicólogo ou um neuropsicólogo, fazer uma avaliação completa, porque em alguns casos, Rafael, às vezes assim, olha, mas ele fez um teste de atenção e aí deu um resultado baixo, tá? Mas ter um resultado baixo apenas num teste de atenção também não é critério para um fechamento de diagnóstico de TDAH, tá? Por isso que o profissional precisa conhecer muito bem o transtorno para poder avaliar. Isso varia de criança para criança. Adulto também pode fazer esse teste para saber se tem TDAH, Fernanda? Pode, Rafael. É importante você até colocar isso. Né? Olha só, gente, vamos saber agora quais são as características neuropsicológicas do TDAH, Fernanda. Você pode explicar para a gente, já que você é especialista em neuropsicologia? As características envolvem, além de uma desatenção, né, uma atenção muito inferior ao que é esperado para a idade, envolve um prejuízo na memória operacional. O que é a memória operacional, Rafael? É a nossa capacidade, enquanto eu estou falando com você provavelmente, além de me ouvir, está fazendo acesso a outros conteúdos, lembrando, você viu a pergunta. Então, é a nossa memória que a gente mantém a informação recebida agora, com conteúdos anteriores. Então, o TDAH ele tem um prejuízo nessa memória operacional. Você fala com ele e aí ele ouviu aqui e como ele vai ouvir uma outra parte, ele não consegue fazer uma conexão entre os conteúdos, tá? Isso de várias maneiras. Existe uma dificuldade no planejamento, na execução desse planejamento, tá? No controle inibitório. O que é controle inibitório, Rafael? É a capacidade em conter os impulsos. Então, uma avaliação neuropsicológica, você consegue não só através do que é relatado pela família, pela escola, porque os professores conhecem, sabem diferenciar muito bem que eles estão com as crianças, eles conhecem o que uma criança de 7 anos deve ou não fazer, o que uma criança de 9 anos também deve ou não fazer. Então, eles também nos ajudam muito no diagnóstico. E às vezes são os primeiros a perceberem, porque eles estão em contato com aquela criança no mínimo 4 horas, tá? Então, a avaliação neuropsicológica, ela auxilia porque além do relato, nós temos um exame que ele vai um teste psicológico, neuropsicológico, que vai conseguir diferenciar o que é esperado para a idade e o que não é esperado, em comparação com sujeitos do Brasil inteiro. Olha que interessante, gente. Se você, pai ou mãe, está identificando que o seu filho está tendo dificuldade na escola, antes de vocês taxarem ele como TDAH, procure um profissional que trabalha com isso. A Fernanda trabalha com isso e ela vai poder ajudar você a ajudar o seu filho. Fernanda, para a gente encerrar, a gente vai responder mais uma pergunta da telespectadora, tá bom? Ela diz o seguinte: estou grávida. Estou grávida de 6 meses, mas tenho um primo que tem TDAH. Eu tenho medo do meu filho ter. Eu posso fazer algo para isso não acontecer? Olha, para não acontecer, não há pesquisa sobre isso, porque tem essa característica... Para evitar? Para evitar, né? Não tem.
A característica genética existe, né? Se tem um primo, podem ter outros familiares também, né? Porque se há um, como eu disse, se há um filho, ou o pai ou a mãe, alguém muito próximo tem também, tá? Mas para evitar não existe, né? Não tem nada na literatura, nos estudos que possa evitar que um filho seja TDAH. Mas tem solução, tem como controlar, Fernanda. O que fazer? Tá, tem mesmo. Que bom que você lembrou disso, porque foi dando notícias ruins, né? Olha, tem prejuízo disso, tem prejuízo daquilo. Mas a solução, a melhora, é o acompanhamento psicoterápico, o acompanhamento com o neurologista, são as intervenções na escola, as intervenções em casa, as outras atividades. Uma outra coisa assim, que é super importante a gente, né, falar, atividades físicas, elas auxiliam muito, e atividades aeróbicas, tá? Os estudos comprovam que atividades aeróbicas ajudam muito na neurogênese, nos fatores protetivos da cognição do cérebro, tá? Então, existe sim a possibilidade de minimizar o transtorno e aproveitar o potencial. Estamos chegando ao final do quadro Momento Terapia com a Fernanda. Tantas perguntas, né? E olha só, se você, papai e mamãe, que se identificou com esse tema, tem interesse em ajudar o seu filho, é importante que você busque uma ajuda psicológica enquanto há tempo, para que possa evitar esses transtornos, para que essa pessoa, seu filho, algum parente, viva melhor. Fernanda, quero te agradecer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quero que você deixe suas considerações finais, uma mensagem para o pai e para a mãe que está em casa. A mensagem que eu quero trazer, Rafael, é assim: reforçar o que você trouxe de procurar uma avaliação. Se a escola está se queixando, pai e mãe, escutem, tá? Escutem, procurem uma avaliação séria para que seja feito realmente um diagnóstico, que podem ser várias coisas, não só, né, a desatenção. Ser desatento não é a única característica para fechar um diagnóstico de TDAH. Pode ser ansiedade, pode ser uma criança que está deprimida, pode ser um momento de luto, N fatores. Fechando um diagnóstico, cuide do teu filho e entenda que não é falta de brigar, não é falta de castigo, não é falta de, vou colocar a expressão, peia, tá? Uma criança com TDAH não é por falta disso, tá? Ela precisa de um tratamento, ela merece de um tratamento sério. E aí eu quero agradecer, né, o convite e a felicidade de estar em você como meu ex-aluno, meu ex-orientando. Eu fico feliz, né, pelo teu sucesso. E aqueles que quiserem buscar uma avaliação, meu consultório fica na Travessa Jacundá, no setor 3, o telefone é 3535-2004. Ok, Fernanda, é verdade, Fernanda foi minha professora, foi a minha orientadora de TCC, eu devo muito a ela, toda a ajuda. Eu tô muito feliz de estar aqui, eu fiquei muito ansioso com essa entrevista, porque você é muito querida para mim. E você aí de casa, tem mais temas, tem perguntas sobre TDAH? Não deixe de mandar pra gente. A gente chama a Fernanda aqui novamente para ela responder as perguntas que você aí de casa tá sempre nos mandando, ok? Fiquem com Deus e até a semana que vem. Momento Terapia com Rafael Ribeiro. Oferecimento Elaborar, coach e assessoria. E chegou o momento de falar da melhor rede de farmácias do Brasil, onde você vai encontrar preço baixo de verdade. Veja o VT. Mês de promoções Farmácias Preço Baixo. Confira. Fraldas Pampers 5,89, fraldas Personalidade 36,49, Mucilon 230 gramas 3,99, shampoo Johnson's Baby 200 ml 8,99, lenço Johnson's 11,89 e além de todos os nossos medicamentos terem desconto. Farmácias Preço Baixo. Mais saúde, menos preço. 3 lojas em Ariquemes. Tancredo Neves com Jamari, Tancredo Neves com Canaã e em frente à feira do Produtor Rural. E atenção, a Clínica Bela Pele está realizando procedimentos de acupuntura com médico especialista de fora. Então, se você tem interesse de estar realizando este tratamento, que por sinal é muito bom para a nossa saúde de uma forma geral, ligue agora mesmo na Clínica Bela Pele, telefone 3536-1112, que está localizada na Avenida Canaã, setor 1. Eu vou dar uma pausa muito rápida e volto já já.
O Giro Cidade voltou no segundo bloco e vamos conferir uma reportagem muito especial. Uma mulher do município de Porto Velho que, através da sua história de superação, vai inspirar um filme. Confira! Quando os sonhos acabam, a saga de Dayana Uf para criar seu empreendimento pela internet será contada nas telas do cinema. O filme contará a vida real da empresária. A história vai ser uma comédia romântica, que é a história de um casal que resolve empreender na internet, só que eles estão atolados em dívidas, não sabem nada de marketing digital e estão sem dinheiro. Então isso vai... acaba que coisas muito curiosas aconteceram. Por exemplo, o quarto virou um estúdio de gravação, né? Quente pra caramba, ia lá, não podia botar o ventilador no quarto, por exemplo, porque senão ia ficar na câmera o som do ventilador, né? Aí gravações externas para ficar bonitinho, né? O fundo, em lugares que deveriam ser pagos, por exemplo, né? A gente fez escondido. Até motel acabou servindo de estúdio de gravação por causa da acústica, né? Que a gente precisava de silêncio. Porque lá em casa tinha cachorro e criança conversando, né? Então não dava. Dayana Uf, gaúcha de nascimento, mas rondoniense de coração, agora se prepara para alcançar voos mais altos. Além de ter a história da criação de sua empresa transformada em filme, ela fará participação especial na produção, interpretando também uma das personagens. O filme levará a assinatura do produtor Frederico Lapenda, sócio de Stan Lee, o criador do Homem-Aranha. Então tudo isso, esse conjunto de coisas fez com que o meu marido se inspirasse. Ele disse: eu vou escrever o roteiro. E aí foi quando ele acabou encaminhando para produtoras e acabou chamando a atenção do Frederico Lapenda, né, que é o sócio do Stan Lee, que é o criador, por sua vez, do Homem-Aranha, né, e resolveu fazer o filme. Com o roteiro escrito pelo poeta Augusto Branco, que também é rondoniense, o filme garantirá mais do que boas risadas. Será uma obra inspiradora que mostrará como o amor e a união entre as pessoas pode construir coisas extraordinárias. A história chegará nas telonas em meados de 2019. Também será filmada algumas cenas em Porto Velho. As gravações externas, né, vão ser passadas aqui em Porto Velho mesmo, o que eu acho muito legal. E além disso, a gente quer envolver acadêmicos de cinema e atores locais, né, para participar também do filme, o que eu acho super bacana, assim, tô super feliz com isso. O Frederico apoiou. O lançamento para a produção do filme da história de vida de Dayana será no mês de novembro, com a participação do produtor Lapenda. O evento acontecerá em Porto Velho. Feliz de verdade, porque além de ser uma história de vida, é um incentivo para uma outra pessoa lutar pelo sonho dela também, né? E 2 cursos gratuitos na área de tecnologia estão com inscrições abertas no município de Ariquemes. Os cursos são destinados a jovem entre 14 e 29 anos. Confira só o recado. E eu estou aqui na Biblioteca Municipal com a Cíntia de Jesus, bibliotecária, que vai estar falando para a gente um pouco sobre esses cursos gratuitos que estão sendo oferecidos. Cíntia, qualquer pessoa pode fazer e quais são esses cursos que estão sendo oferecidos aqui na biblioteca? Então, ele é voltado para jovens entre 14 e 29 anos, né? Preferencialmente que não estão estudando e nem trabalhando, mas se estiver estudando a gente também recebe esse jovem aqui. Para fazer essa inscrição é necessário do RG e CPF e apenas um fone de ouvido para assistir às aulas. Sim, são quantos cursos que estão sendo ofertados? São 2 cursos, iniciação à programação e jogos lógicos e o outro programação. É gratuito, vai até o final de novembro, a pessoa é só vir aqui fazer a inscrição e começar o curso. Isso, é totalmente gratuito e também o bom é que a pessoa pode adequar os seus horários das 7h30 da manhã até as 6 da tarde, porque a biblioteca não fecha e nós vamos estar sempre com os monitores aqui para adequar esses horários que é o que o estudante pode vir. Então, Cíntia, eu quero que você faça um convite aí para os nossos telespectadores, para quem está assistindo, não perder essa oportunidade de vir aqui na biblioteca fazer esse curso que é totalmente gratuito.
gratuito. Então, você jovem antenado aí que quer estar de acordo com a nova geração, que é a geração conectada, vem para cá na biblioteca que nós temos esses cursos que vieram do Conecta Biblioteca, que é um projeto da ONG Recode, a ONG do Bill Gates, né? E nós fazemos parte dessa antenação, dessa nova juventude. Então, vem para cá, vem ser descolado. Muito obrigada, Cíntia. Voltamos para o estúdio do Giro Cidade. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Não saia daí que voltamos já já. Estamos de volta e adrenalina, emoção e diversão não vão faltar neste domingo no primeiro Encontros de Off-Road. Confira só o convite. E começa nesta sexta-feira, dia 27, o Ariquemes Motor Shows, que será realizado aqui no Parque de Exposições da APA. E juntamente com o evento, no domingo, acontecerá o primeiro Encontro Beneficente Neotruck. E quem está aqui comigo é o Leonardo, ele que é um dos organizadores do evento, que veio fazer um convite para a população. Léo, explica pra gente como será esse evento. O evento será um evento beneficente, certo? Então as pessoas venham, tragam 1 quilo de alimento não perecível. E quem quiser participar do evento, procure a gente. A gente vai estar aqui no parque desde sexta-feira à noite, no sábado também. E venha participar. Nós teremos também alguns prêmios, alguns sorteios que nós iremos fazer para as pessoas que participarem com os carros aqui dentro do parque com a gente. O único critério para entrar nesse evento, para participar, é trazer um alimento não perecível. Não precisa pagar entrada, nada. Não precisa pagar inscrição, não precisa pagar entrada. É um evento beneficente. E assim, venha prestigiar nosso evento. Vocês irão aparecer no nosso Instagram. Nosso Instagram hoje tem 25 mil seguidores, certo? Sim. Nós somos de Ariquemes. Estamos começando praticamente com 25 mil seguidores, claro. Sempre com muita humildade, certo? Mas, assim, venham, nos prestigiem. Já está marcado já para as pessoas virem de Paraná, de Buritis, de Monte Negro, de Porto Velho. Já está marcado já para o pessoal vir gravar um clipe aqui, o pessoal do Instagram, nosso parceiro, o Veaco. E eles vão vir gravar um clipe aqui na nossa cidade, né? É um prestígio muito grande. E a comemoração dos 40 anos de Ariquemes, certo? Eu que sou filho de pioneiros de Ariquemes, pessoas que chegaram aqui na década de 70, tenho o maior orgulho de estar participando desse evento. Então está aí o convite do Leonardo, não deixe de participar, será neste domingo o primeiro Encontro Beneficente Neotruck. Sigam lá o Instagram deles, são daqui do município de Ariquemes, já estão fazendo sucesso em todo o estado. Como o Léo falou, vai vir gente de todo o estado, está participando. Para você entrar é só trazer 1 quilo de alimento não perecível e com certeza o evento será um sucesso. Léo, parabéns. E é neste domingo então, dia 29, a partir das 15 horas. Voltamos para o estúdio do Giro Cidade. E o meu recado é para você que vai construir ou reformar. A Catânio Materiais para Construção está com ótimas ofertas. Confira comigo, VT. Neste final de ano, a Catânio realiza seus sonhos. Você inicia aquela grande obra ou conclui sua pequena reforma. E ainda tem chances de levar para casa 2 Fiat Argo, 40 motos Honda e mais 100 vale compras. Vem pra Catânio! Um grande abraço para o seu Felisberto e toda a família Catânio Materiais para Construção. O Giro Cidade termina aqui, mas nós continuamos com você lá no nosso portal de conteúdos globalnewstv.com.br. Lá você vai ter acesso a todas essas matérias e muito mais. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Se inscreva lá no nosso canal que assim você estará recebendo todas as novidades que são postadas diariamente. Eu vou e volto amanhã, se Deus quiser. Grande abraço, tchau, tchau! Giro Cidade, a vez e a voz do ariquemense. Giro Cidade. Oferecimento. Fiat Gima facilita. Você quer, você leva. Rondomotos, garantia absoluta. Farnet, agora com fibra óptica. Terno e Cia, porque vestir-se bem é essencial. Comercial Pérola, tradição em vender barato. Farmácia Preço Baixo, aqui tem preço baixo de verdade.